O procurador César Dario Mariano da Silva, através das redes sociais, manifestou-se sobre a decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão, do TSE, que censurou canais e sites conservadores através do bloqueio e confisco de monetização e da redução forçada de alcance. O procurador apontou que não há dúvida de que a decisão configura censura prévia vedada pela Constituição. Mariano também enfatizou a incompetência do corregedor para proferir a decisão e o desrespeito ao devido processo legal. Ouça a manifestação do procurador César Dario Mariano da Silva. Censura, não. Já não me impressiona e nem me surpreende algumas decisões, digamos, inusitadas, tomadas na atualidade. O TSE, por meio de seu corregedor-geral, determinou a desmonetização de canais conservadores no YouTube por entender que estariam propalando notícias falsas, isto é, contrárias ao que entende verdadeiras. Cuida-se, sem dúvida, de censura prévia, até porque, pelo que foi noticiado, sequer foi oportunizado direito de defesa para esses canais. Sempre defendi que o direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, podendo, se extrapolado seus limites, configurar crime. Porém, o que não se faz possível é um juízo prévio do que pode ou não propalar pelas redes sociais, arvorando-se em órgão censor e, ainda mais, partindo de um tribunal superior que cuida de matéria eleitoral em última instância, carecendo, inclusive, de competência para proferir dita determinação, que deveria antes percorrer todas as demais instâncias em que seria discutida, além do mérito, a competência em razão da matéria, eleitoral ou geral. Isso porque nenhum dos atingidos é candidato, está a fazer propaganda eleitoral, tentando fraudar ou impedir as eleições, cujo processo sequer está em curso, mas apenas a criticar e tecer comentários sobre fatos generalizados. Dentre esses fatos se encontram as urnas eletrônicas e não as eleições diretamente consideradas, que pudesse atrair a competência da Justiça Eleitoral. Essa crítica à segurança das urnas eletrônicas não é crime nem infração eleitoral, mas apenas opinião protegida pelo direito fundamental à liberdade de expressão, parecendo-nos assim que a competência para julgar o litígio seria da Justiça Federal Comum por haver interesse da União. Esses canais difundem notícias e comentários gerais de acordo com a visão do comunicador, que pode ou não ser jornalista de profissão, mas são comunicadores e protegidos pela liberdade de expressão. Praticado algum delito, que se instaure uma investigação ou ação penal, observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No entanto, censura prévia é proibida pela Constituição Federal para os comunicadores em geral, que no seu artigo 220, parágrafo 2º, diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Em igual sentido, voltado para todas as pessoas e não só os comunicadores, reza o artigo 5º, inciso 11 da Magna Carta. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Com efeito, não é possível censurar previamente canais que veiculam notícias e comentários. E pior, sem que tenha sido instaurado processo competente, ação judicial, mediante requerimento de algum legitimado, e ainda sem que tenha sido dada oportunidade de defesa para os atingidos. Mesmo que se trate de medida cautelar determinada a pedido da Polícia Federal, como a decisão atingiu diversos canais, a razoabilidade recomenda a prévia oitiva antes de uma decisão tão severa que, na prática, encerra a atividade desses veículos em prejuízo da liberdade de manifestação e das pessoas terem uma visão de todos os lados e não apenas de um que se julga dono da verdade. Ora, se foi determinada a medida tão severa a pedido da Polícia Federal, presume-se que houve crime eleitoral, já que a ordem partiu do TSE.
Mas qual o crime? Criticar as urnas eletrônicas? Tal fato nem de longe configura crime ou outra infração eleitoral, bem pelo contrário, pois o que se buscava era justamente o aprimoramento do sistema eleitoral para que não houvesse fraudes nas eleições ou que a desconfiança existente em parcela da população fosse debelada, já que o sistema informatizado das urnas eletrônicas foi invadido por hacker de acordo com o próprio TSE, ou seja, é violável. Reafirmo o que disse: se houve excesso e se ultrapassou os limites da liberdade de expressão, que se puna quem agiu assim, após o devido processo legal, mas censura prévia é vedada constitucionalmente. No artigo abaixo, trago ainda alguns outros elementos acerca da liberdade de comunicação. A liberdade de comunicação como um dos pilares da democracia. Um dos pilares da democracia é a liberdade de comunicação. O ser humano nasce, vive e morre se comunicando. Até mesmo o recém-nascido se comunica a seu modo, ou seja, chorando. Essa comunicação perdura por toda a vida e só cessa com a morte. Não há pessoa no mundo que não tenha algum dia se comunicado de uma maneira ou de outra. A procura pela informação é infinita. Todos querem estar bem informados sobre fatos que lhes interessem. Algumas pessoas são obrigadas a receber diariamente uma carga enorme de informação, como os políticos, jornalistas e publicitários. Outras, embora não se interessem por informações desse tipo, querem estar em dia com novelas, fofocas sobre artistas, receitas, etc. Com efeito, de um modo ou de outro, o ser humano nasce comunicativo e sucumbe da mesma forma. Essa gama enorme de informações é trazida pela imprensa em geral. Revistas, jornais, rádios, emissoras de televisão proporcionam esse cabedal enorme de informações. E é certo que, para isso ocorrer, os profissionais da área de comunicação têm de possuir direitos e garantias para o livre exercício da profissão, sem o que fica praticamente impossível angariar e transmitir informações. Nos regimes ditatoriais, o primeiro direito a ser suprimido é o de informação. A liberdade de comunicação jornalística deixa de existir e é imposta a censura, o que ocorre em diversos países totalitários pelo mundo. Por isso, não há democracia que sobreviva sem a liberdade de imprensa. São vários dispositivos previstos na Constituição Federal e na legislação ordinária que protegem a liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, que não pode ser suprimida ou restringida por quem quer que seja, mesmo pelo Estado, por meio de seus representantes, que devem, nessa seara, proteger esse direito e nunca o ferir. Claro que todo e qualquer direito encontra seus limites no próprio sistema constitucional e legal, já que nenhum é absoluto. Os direitos contrapostos devem conviver harmonicamente e será o caso concreto que irá dizer se naquela situação houve abuso no seu exercício. No caso de não haver abuso no exercício do direito, nem de um lado e nem de outro, será realizado o juízo de ponderação de valores, proporcionalidade, para verificar qual preponderará em determinada situação. Lembro ainda que toda pessoa notória ou pública, dentre elas os políticos, ao assumir a função ou profissão exercida, é obrigada a renunciar a parte de sua intimidade ou privacidade, sendo mais suscetível a críticas. Por isso, é inadmissível que uma autoridade pública se valha do poder que lhe foi outorgado pelo Estado para prejudicar indevidamente o direito de quem quer que seja, pelo simples motivo de se sentir incomodada com uma crítica, mesmo que contundente, seja de profissional de comunicação, de outra autoridade no exercício de suas funções ou de qualquer outra pessoa. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para falar de um tema tão importante nos dias atuais, que é o famoso inquérito judicial das fake news. Tenho acompanhado esse inquérito desde o seu nascedor, publiquei diversos artigos sobre ele no estado de São Paulo, em outros páginas do Facebook. Fiquei muito surpreso quando ter visto
por ter visto um inquérito judicial, algo até então inimaginável, instaurado de ofício por meio de uma portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal. E no primeiro artigo que eu escrevi sobre esse tema, eu já dizia que era um inquérito natimorto. É um inquérito que só poderia ter um destino, o arquivo. E, inclusive, o ministro Marco Aurélio, no seu voto vencido, quando se discutia a constitucionalidade ou não deste inquérito judicial, também fez menção a isso, que é um inquérito natimorto. E é natimorto porque ele é viciado desde o início. O magistrado, no que tange a fase investigatória, ele não pode instaurar nenhuma investigação de ofício. Ele depende, em razão da inércia da jurisdição, ou de requerimento do Ministério Público, ou de representação da autoridade policial, e ele só vai atuar quando houver a chamada reserva de jurisdição, quando houver necessidade de intervenção do órgão judicial. Então, expedição de mandados de buscas, quebra de sigilos, decretação de prisões cautelares. Em razão da inércia da jurisdição, o magistrado ele não age de ofício na fase de investigação, na fase pré-processual. E o pior ainda é que esse inquérito ele foi instaurado e não foi observado o princípio do juízo natural, porque o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina a distribuição. Não se pode escolher um magistrado para presidir o inquérito. O próprio regimento é muito claro nesse sentido. E também ele foi instaurado para apuração de fatos incertos. Toda investigação que é realizada, ela tem que ter um fato determinado. Nós vamos partir do fato para da pessoa, nunca da pessoa para o fato. E não existem fatos determinados. À medida que fatos vão ocorrendo, a conta-gotas, eles vão sendo colocados nesse inquérito judicial, que realmente não existe, não é possível isso, nós termos uma investigação constantemente aberta que vai durar não sei quanto tempo, né? Então nós partimos de um determinado fato concreto e vamos à busca da pessoa que realizou aquele fato. E esse fato, em tese, pelo menos, ele deve constituir uma infração penal. Caso contrário, sequer pode ser instaurada uma investigação. E o pior ainda de tudo isso é que não houve intervenção do Ministério Público. O Ministério Público era o titular da ação penal pública. É ele que deveria ou proceder a essa investigação ou acompanhar, fiscalizar essa investigação que é realizada pela Polícia Judiciária, ou se Polícia Federal ou Polícia Estadual. Né? Tudo isso a depender do crime que é praticado. Então, nós temos um inquérito instaurado de ofício, uma distribuição dirigida para apurar fatos incertos sem a participação do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Qualquer tipo de investigação é destinada a ele. Promotor de justiça, nos termos da Constituição Federal, membro do Ministério Público, melhor dizendo, é o fiscal da ordem jurídica. Qualquer investigação de infração penal deve ter necessariamente a fiscalização do Ministério Público. Qualquer tipo de procedimento, de acordo com o Código de Processo Penal, exige a prévia manifestação do Ministério Público, sob pena de nulidade absoluta, já que o promotor de justiça é o fiscal da ordem jurídica, o fiscal do regime democrático. Então, não se pode, de maneira nenhuma, investigar um crime sem que haja intervenção do Ministério Público. Isso quer dizer que esse inquérito judicial é um inquérito que, desde a sua nascença, desde o nascedouro, é um inquérito que traz provas ilícitas, provas que são nulas absolutamente e não podem ser convalidadas de maneira nenhuma.
mesmo que posteriormente haja intervenção do órgão ministerial, do Procurador-Geral da República, no caso, assim mesmo, essas provas, que são provas ilícitas, elas contaminam as demais provas produzidas, que por derivação também vão ser consideradas ilícitas. E temos uma situação peculiar, inclusive. É o investigador e, ao mesmo tempo, vítima. Nós temos um juiz de direito, no caso, um ministro do Supremo Tribunal Federal, apurando crimes indeterminados, que não se sabem quais, praticados contra ele mesmo, já que se trata de um representante do Supremo Tribunal Federal. Então, a própria investigador apurando um crime contra ele praticado. E criou-se com isso também uma peculiaridade, prerrogativa de foro pela qualidade da vítima, que não existe. Prerrogativa de foro, nós sabemos que existe em razão das funções exercidas, para a proteção daquela função que determinada autoridade exerce. Não é nem a razão da pessoa, mas a da função que ela exerce. Então, temos uma outra característica similar, peculiar, desculpe, desse inquérito judicial, que é a prerrogativa de foro, de acordo com a qualidade da vítima. O fundamento empregado para esse inquérito judicial é o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que, nos crimes praticados nas dependências da Corte, contra ministros ou pessoas a ele ligados de alguma maneira, o presidente do Supremo Tribunal Federal abrirá uma investigação. Só que esse regimento interno, e esse dispositivo também, porque ele não foi alterado posteriormente, ele é de 1980, anterior à nossa Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, nós tínhamos até, na nossa legislação processual penal, chamado procedimento judicialiforme. Por quê? Porque o Ministério Público ainda não era o titular exclusivo da ação penal pública. Então, nas infrações menos graves, principalmente nas contravenções penais, o delegado de polícia baixava uma portaria e essa portaria era equivalente à denúncia. Existia nessa época, inclusive, promotores ad hoc. Nas comarcas onde não existiam promotores de justiça, o governador poderia designar um promotor de justiça. Hoje isso daí é impensado. Haja vista que a Constituição Federal tem como Ministério Público o titular exclusivo da ação penal pública. E o sistema hoje existente na nossa Constituição Federal é o sistema acusatório. O juiz julga, Ministério Público acusa, em algumas situações pode até investigar, em razão do seu poder investigativo, e a defesa defende. Então o juiz ele não pode investigar, o juiz não pode acusar. Então, dentro do sistema acusatório, nós temos partes muito bem definidas. A partir do momento que a gente viola esse sistema acusatório, que decorre da interpretação de diversas normas previstas na nossa Constituição Federal, nós temos uma nulidade absoluta. E o pior de tudo, o Ministério Público, desde o início das investigações, não teve acesso. Ele não requereu medidas cautelares, ele não se manifestou sobre medidas cautelares, foram determinadas de ofício, o que é impossível dentro do sistema acusatório. Isso quer dizer que o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou seja, ele não está de acordo com o sistema constitucional vigente. Isso nos leva a crer que esse dispositivo é absolutamente inconstitucional. E vou mais longe. Mesmo que se ele fosse constitucional, que de fato não é, essas infrações deveriam ter sido praticadas dentro do recinto do Supremo Tribunal Federal. Por isso que foi criado esse dispositivo e toda a interpretação desse dispositivo deve ser nesse sentido. Então, é um homicídio que ocorre lá dentro, um desacato, lesões corporais, incêndio. E
do jeito que está sendo feito, essa investigação está se alastrando pelo Brasil inteiro. Então, de todas as maneiras que nós interpretamos esse dispositivo, ele é absolutamente inconstitucional, ele não foi recepcionado pela nossa atual Constituição Federal. Além disso tudo, a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, logo que tomou conhecimento desse dispositivo, desse inquérito judicial, ela promoveu o arquivamento, justamente pela ilicitude desse procedimento, por tudo isso que eu falei. E ela coloca na promoção dela. Há uma jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal de que quando o Procurador-Geral da República, nos crimes de competência originária do Supremo Tribunal Federal, quando ela promove o arquivamento de um procedimento, é a última instância. O Supremo Tribunal Federal, a única coisa que pode fazer é arquivá-lo. Por quê? Porque o Ministério Público é titular da ação penal pública e não existe um controle do arquivamento feito pelo Procurador-Geral da República. É o Ministério Público Federal dizendo que, nesse caso, esse procedimento é absolutamente ilegal. As provas são ilegais, portanto, são provas ilícitas. Só que não houve o acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal, contrariando a sua própria jurisprudência. Mesmo que posteriormente o Procurador-Geral da República tenha aceitado a validade do procedimento, essa ilicitude originária, ela não vai ser convalidada, porque a prova ilícita, ela nunca é convalidada. A prova absolutamente nula, ela também nunca é convalidada. Isso quer dizer que a posterior acompanhamento desse inquérito pelo Ministério Público não vai convalidar as provas ilícitas já existentes. Por isso que eu disse que ele é um inquérito natimorto. Porque a única solução existente numa situação dessa é o arquivamento. Quando ele chegar na ponta, quando ele chegar para os procuradores da República ou para os promotores de justiça, a depender do crime que foi praticado, a depender se é a competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal, eu não sei, porque eu não conheço os autos, o procurador ou o promotor que está lá vai analisar e vai falar, não, peraí, essa prova aqui é absolutamente ilícita. Ela não pode ensejar a propositura de uma ação penal. Mesmo que posteriormente o atual Procurador-Geral da República tenha entendido pela validade, já houve a promoção do arquivamento pelo Ministério Público Federal, à época representado pela doutora Raquel Dodge. O Ministério Público já se manifestou. E o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Quem vai decidir ou não se propõe a ação penal é o Ministério Público. Se já houve a manifestação dizendo que a prova toda é ilícita, e essa ilicitude pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e até pelo nosso atual Código de Processo Penal, contamina as demais provas produzidas, que não podem ser admitidas no processo. Essas provas aí, elas são absolutamente, mais do que nulas, elas são inexistentes, porque, segundo a professora Ada Pellegrini de Nover, a prova ilícita é uma não prova. É uma prova que não existe no mundo jurídico, tanto que sequer ela pode fazer parte do caderno processual probatório. E outra coisa muito interessante desse inquérito judicial, com todos esses vícios que eu acabei de falar, é que é uma investigação secreta, não é uma investigação sigilosa. O sigilo é possível. O sigilo é possível para que os acusados não saibam de uma busca e apreensão, não saibam de uma interceptação telefônica, mas a partir do momento em que a prova é produzida, ela tem que ser encartada aos autos. Essa prova não pode ser sonegada dos advogados, nem tampouco das pessoas investigadas. As pessoas, quando elas vão ser ouvidas, elas têm que saber o que existe contra ela. E pelo que tem sido dito na imprensa, isso não ocorre. E a súmula vinculante, número 14 do Supremo Tribunal Federal, diz exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a prova é encartada ao procedimento,
o advogado tem o direito constitucional de analisá-la. E ele tem o direito de verificar todas as provas que devem ser utilizadas na sua defesa. Não pode ser restrito, entregar parte de um procedimento para ele. Por quê? Não tem condição de saber o que interessa ao cliente dele. E o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil também traz essa prerrogativa dos advogados, de poderem examinar todas as provas encartadas aos autos. Elas ficarão em sigilo enquanto não estiverem nos autos. A interceptação telefônica, enquanto ela é realizada, ela não vai estar dentro do caderno de investigação. Porque de nada adianta nós termos uma investigação quando o investigado sabe que está sendo interceptada a sua linha telefônica. Mas a partir do momento que se termina essa investigação, essa interceptação telefônica, ela tem que ser juntada aos autos. Daí o advogado tem o direito constitucional de ter acesso, porque senão viola a ampla defesa. E ele tem esse direito. No caso do Ministério Público, nunca as provas lhe podem ser sonegadas. Nunca. Por quê? Porque ele é o titular exclusivo da ação penal pública. A prova vai ser produzida para ele. Tanto que, de acordo com o Código de Processo Penal, toda vez que o juiz vai fazer alguma coisa, dá vista dos autos do Ministério Público. Né? Para falar de busca e apreensão, para falar de testemunha não encontrada. E é o promotor de justiça, na fase de investigação, que vai requerer ao juiz de direito a produção das provas, na qual haja reserva de jurisdição, busca e apreensão, quebra de sigilo, decretação de prisão, e o que seja, né, medidas cautelares. O juiz não pode agir de ofício em razão da inércia da jurisdição. E esse inquérito, ele violou tudo isso, porque nós temos uma investigação instaurada de ofício por um magistrado, cuja distribuição foi dirigida para um ministro, no qual se apura crimes praticados contra eles próprios, são as próprias vítimas, no qual se criou a prerrogativa de foro, de ser apurados fatos contra essas vítimas no Supremo Tribunal Federal, sem a anuência, sem a fiscalização do Ministério Público, que não teve acesso aos autos, pelo menos as provas produzidas, pelo menos no início. Depois parece que houve a aquiescência do Procurador-Geral da República, só que aquelas provas produzidas sem a fiscalização do Ministério Público, sem o requerimento do Ministério Público, elas são totalmente ilícitas. Então, todas as demais provas que forem derivadas também serão consideradas ilícitas. Isso quer dizer, ouvintes, que nós temos um procedimento, como dito pelo próprio ministro Marco Aurélio, natimorto. Ele tem tantos vícios, ele subverte de uma maneira tal nosso sistema processual, que ele só pode ter um destino, que é o arquivo. Respeito muito os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles, pessoas dignas, pessoas honradas. Eu vou, óbvio, acatar o posicionamento da Suprema Corte. Ordem judicial a gente acata. Mas eu não sou obrigado a concordar com a fundamentação. Efetivamente, eu não concordo com a fundamentação que foi utilizada. Por um simples motivo. Interpretou-se a Constituição Federal de acordo com o regimento, e não o regimento de acordo com a Constituição Federal. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para efeito de seus procedimentos internos, ele é considerado lei ordinária. E nós interpretamos uma norma infraconstitucional de acordo com a Constituição Federal, e não a Constituição Federal de acordo com uma norma infraconstitucional. Então, devido ao tempo que é bem escasso, eu encerro por aqui. Muito obrigado.